Olá, pessoas da internet. Eu estou gravando esse vídeo para falar com você que é cristão, de direita e que está indeciso em quem votar. Se você não é cristão nem de direita, ou se você é cristão, mas não é de direita, aí eu já te recomendo a pular esse vídeo. Vá assistir o jogo do Náutico, do Paysandu, enfim, vai fazer qualquer outra coisa porque esse vídeo não é para você. Agora, se você é cristão de direita e está indeciso, ou ainda se você está relativizando esse momento, fica aí que eu quero falar contigo. Meu intuito aqui é te ajudar a escolher em quem votar. Talvez você esteja desinteressado, talvez você esteja desacreditado, talvez você não tenha pesquisado o suficiente, se informado o suficiente, enfim, talvez você esteja com várias questões aí que te levam a não saber ou a não querer votar. E eu quero aqui te encorajar a votar e te dar mais ou menos uma direção, trazer algumas reflexões que venham a te dar um direcionamento de quem escolher para votar. E aí você talvez esteja se perguntando, mas como? Como que eu vou saber em quem eu devo votar? Como que eu vou saber quem merece minha confiança ou não? Bom, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. E aí você talvez esteja se perguntando quais os critérios. E aí eu já quero te dizer que, pelo menos para a gente aqui, para nós que somos cristãos e de direita, é óbvio que eu poderia falar aqui de várias coisas, mas os critérios para escolher um candidato é você olhar para as pautas que ele defende, as pautas que ele defende. E aí eu poderia falar aqui de várias pautas, pautas como pauta econômica, por exemplo, que é uma pauta importantíssima. Aliás, a pauta econômica, é o que vai dizer se um candidato vai permanecer lá 4 anos ou se ele vai ser impeachmentado. É a pauta aí que pega mais. Mas há diversas pautas importantes que você precisa olhar. Pautas de segurança, de justiça, justiça social, justiça no sentido de segurança também. Educação, são pautas importantes, saúde, enfim, tudo isso você deve olhar, para as pautas que o seu candidato defende. Mas eu quero me ater aqui às pautas que têm implicações diretas com a nossa fé. Pautas que têm implicação direta com aquilo que você acredita, com aquilo que você professa. Que são as pautas morais. São as pautas morais. Então, antes de você escolher um candidato, você que é cristão, você precisa se perguntar, você precisa pesquisar o que ele defende como ideologia de gênero, por exemplo. O que ele pensa, o que ele defende sobre esse assunto. Liberação de drogas, o que esse ou aquele candidato pensa sobre liberação de drogas, desconstrução da família, como que seu candidato vê a questão da família. Aliás, como que seu candidato vê duas instituições que são sagradas, que é família e igreja.
como que seu candidato vê, né? O que ele prega a respeito da família, o que ele prega a respeito da igreja. Então, essas pautas, elas são importantíssimas, né? Para você que tem uma fé, lógico, para você que é cristão. Você não pode ignorar essas pautas, você não pode relativizar isso em um candidato, você não pode negligenciar a pesquisa, né? Essa pesquisa de o que ele pensa a respeito desses assuntos. Você precisa saber o que ele pensa a respeito desses assuntos. Agora eu quero entrar numa pauta que ainda é moral também, né? Mas que é mais abrangente, né? Vale também para você que não é cristão, que não é da igreja, enfim, mas que seja de direita. Que é a questão do Estado. Esse ou aquele candidato pensa a respeito de Estado? Será que ele defende mais Estado forte, né? Estado grande? Porque o que isso significa, né? O que isso quer dizer? Mais Estado. Mais Estado significa mais controle social, ou seja, mais controle sobre sua vida. Muito Estado é isso. Assim, todos nós defendemos Estado em algum nível, né? Algum nível de Estado, mas não Estado em tudo, Estado controlador, Estado absoluto. Então, isso é muito importante você observar antes de escolher um candidato. Outra pauta também que é moral é a questão da ficha do candidato. Isso é muito importante você levar em conta. Você não pode negligenciar isso não, porque também é uma pauta moral. Você tem que ver se esse candidato é corrupto, declaradamente corrupto ou comprovadamente corrupto. São pautas, né, que você também não pode negligenciar. Bom, então assim, todas essas pautas que eu mencionei aqui, é lógico que existem muitas outras, mas todas essas pautas que eu mencionei aqui, você não pode fazer vista grossa. Você, enquanto cristão, você que professa a fé cristã, você não pode fazer vista grossa quanto a essas pautas. Aí talvez você esteja se perguntando, mas como que eu sei quais pautas esse ou aquele candidato defende? E eu diria que é simples também. Quer dizer, não tão simples, mas é simples. Você tem que olhar duas coisas. Duas coisas que são muito importantes você olhar, que é suas propostas, né? A sua campanha, o que ele está pregando, o que ele está defendendo, né? Mas a segunda coisa, eu diria que é até mais importante que isso, que é você reparar o seu histórico, né? Que é você atentar para o histórico daquele candidato. Porque é muito comum, em período de eleição, alguns candidatos mudar de discurso, né, para poder ganhar o voto dos incautos. Então, é lógico que você deve olhar para as propostas daquele candidato, mas não só para as propostas que aparecem ali na propaganda, mas olhar para o histórico, o que ele defende quando não é período eleitoral. Você tem que ficar atento a essa questão. Muito atento, porque eles mudam o discurso em período de eleição. Pessoas que defendiam questão de liberação de droga para não ter rejeição, para ganhar voto, para pegar um incauto, ele diz não defender liberação de droga, por exemplo. Então você precisa
ficar atento a tudo isso. E aí você vai saber o que esse ou aquele candidato defende. Então, se o candidato defende valores, princípios que não estão alinhados com aquilo que você acredita, que não estão em harmonia com aquilo que você também defende, esse candidato não lhe representa, esse candidato não merece o seu voto, né? É o que um candidato X ou Y pensa a respeito de igreja, de família, enfim, desses assuntos, que vai dizer se ele merece ou não o meu voto. E agora, só para terminar, eu quero te dizer que não existe santos na política. Não existe pessoas perfeitas, não existem pessoas perfeitas na política. A questão é o que ele defende, né? A questão é o que ele defende ou combate. Agora, se ele vai, digamos, honrar todas aquelas pautas, é possível que ele não honre todas as pautas que ele diz defender. É possível que ele não coloque em prática aquilo que ele promete. Só que entre uma pessoa que levanta algumas bandeiras, que defende algumas pautas, né, que é a favor de algumas pautas, e que você sabe que estão alinhados aos seus princípios, ao que você acredita, e uma pessoa que é declaradamente contra o que você acredita, é lógico que você vai naquele que, apesar de você não saber se ele vai cumprir tudo, mas ele tem um pensamento, digamos, ele levanta a bandeira a qual você também levanta. Entende? Então, espero ter te ajudado de alguma forma, e se esse vídeo te ajudou, compartilhe com mais pessoas